A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Hoje estudaremos a lição 5 da nossa revista Os Atributos de Deus. O tema da lição de hoje é a graça de Deus. O nosso objetivo é ensinar acerca da graça salvadora de Deus. Explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus. Mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Não sai daí, já já a gente volta. Tito capítulo 12 e versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Na lição de hoje vamos estudar sobre a salvação, graça e fé que alcançamos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 1. A graça salvadora. Nós alcançamos a salvação da parte do Senhor. E nós só alcançamos a salvação da parte de Deus por causa da sua graça. E alcançamos a graça mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos. Nós temos fé. Não é nossa, não vem de nós mesmos, alcançamos a fé mediante a bondade e a misericórdia de Deus. Nós estamos estudando sobre salvação, graça e fé. Ninguém pode ser salvo se não for pela graça. Nós somos salvos mediante a graça que Deus nos ofereceu. Então não há nada que um homem possa fazer para alcançar a salvação por outro meio. Não tem como, não tem outra alternativa. A graça, ela é infalível, ela é insubstituível. Mas o que é graça e o que é misericórdia? Graça é quando nós recebemos algo sem merecermos. Recebemos o que da parte de Deus? A salvação sem merecermos. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. O que nós merecemos? O que o homem merece? Com a entrada do pecado no mundo, o homem merece castigo. O homem merece viver longe da presença de Deus porque ele procurou isso para si próprio. Então nós merecíamos o quê? Condenação eterna. O homem merecia condenação eterna. Através da misericórdia de Deus, Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos. Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação, mas Deus não nos deu. Então isso é misericórdia. Nós estamos livres dessa condenação porque Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos. E aí o que ele nos deu? Ao invés dele nos dar a condenação eterna, o que ele nos deu? A graça, que é um favor imerecido. Então a misericórdia de Deus fez com que ele não nos desse aquilo que realmente nós merecíamos, que era a condenação eterna. E a graça de Deus nós recebemos sem merecermos.
E recebemos tudo isso por causa do grande amor de Deus que nos vivificou e que nos restaurou. Então nós recebemos de Deus a salvação e ela é de graça, é a graça de Deus que nos salva. Antes de Jesus Cristo vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário, as pessoas, para se aproximarem de Deus, elas faziam sacrifício, ofereciam animais, derramavam o sangue daquele animal e aquele sangue representava o sangue de Jesus Cristo. Era apenas uma simbologia, era apenas uma figura do homem que viria e morreria na cruz do Calvário pela humanidade. Aquilo não tirava de fato o pecado do homem, mas passava por cima, fazia com que Deus não olhasse tanto para a impureza e iniquidade do homem. Então todos aqueles sacrifícios aliviavam a ira de Deus sobre a humanidade, mas a humanidade ainda estava carregada sobre o pecado. E para a ira de Deus ser tirada, Deus exigia o sacrifício de um homem substituto da humanidade, mas esse homem tinha que ser puro, esse homem tinha que ser inocente. E não tinha nenhum homem nessa terra puro, não tinha nenhum homem nessa terra inocente. É por isso que Jesus veio como homem. Jesus veio como homem porque a exigência de Deus era de um homem substituto da humanidade para morrer crucificado, para levar sobre si o castigo e a iniquidade de todos da humanidade. E aí Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz que ele estava revestido de toda a sua glória, sentado sobre o seu trono. Mas quando ele veio a esta terra, ele veio como homem, porque para cumprir a exigência de Deus, ele tinha que vir como homem. E ele se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou. A morte não tinha poder, a morte não tinha autoridade sobre Jesus, mas ele se entregou à morte pela humanidade. E ele não se entregou como Deus, ele se entregou como homem para cumprir as exigências de um Deus santo, de um Deus puro. E Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica, nos redime e nos aproxima de Deus. É diferente do sangue dos animais. Sangue de animais não tira pecado, sangue dos animais não tirava pecado. Ali servia apenas de simbologia, que o homem precisava se aproximar de Deus. Veja só o objetivo da lei. O homem pecou e se afastou de Deus. E agora o homem vive debaixo da lei. Deus estabeleceu a lei para mostrar a transgressão do homem. Quando o homem vê a lei, quando o homem via a lei ou lia a lei, ele via a sua transgressão. Se Deus não tivesse autorizado a lei sobre o povo, eles estariam pensando que estavam fazendo tudo certo. A lei era perfeita e o objetivo dela era mostrar a transgressão do homem, era mostrar a necessidade que o homem tinha de se aproximar de Deus. Então a lei, ela mostrava o pecado do homem, a lei mostrava a transgressão do homem. E quando a lei mostrava o pecado do homem, mostrava a transgressão do homem, eles sentiam a necessidade de fazer os seus sacrifícios, de fazer as suas ofertas, de fazer os seus holocaustos para ter de novo o perdão do Senhor. Então a lei mostrava a todos os homens a necessidade que eles tinham de Deus. A lei mostrava a todos os homens a necessidade de um Salvador. A lei apontava o tempo todo para Cristo. Todos os sacrifícios apontavam o tempo todo para Cristo. Então, através da lei, o homem pôde ver a sua transgressão. Então, o pecado do homem era exposto e eles tinham consciência do seu pecado. Então, a lei deixava todos os homens conscientes
do seu pecado e da sua necessidade de Deus. A lei mostrava a necessidade da graça de Deus. Portanto, a lei não salvava as pessoas, não limpava, não purificava de fato as pessoas, porque tornando eles a pecar, eles teriam que fazer os mesmos sacrifícios. E com a graça de Deus, o homem pecando não precisa mais fazer sacrifício algum. Deus não quer sacrifício do homem, Deus quer apenas a obediência à sua palavra. Hoje estamos vivendo não debaixo da lei, hoje estamos vivendo debaixo da graça, porque se ainda estivéssemos vivendo debaixo da lei, nós teríamos que ainda hoje estar fazendo os mesmos sacrifícios, mas a graça veio para dizer que quando nós erramos, nós temos um advogado que é Cristo Jesus, que basta nós confessarmos a Ele como Senhor da nossa vida, pedimos perdão ou nos reconciliarmos e Ele nos perdoa sem ter necessidade de fazer sacrifício algum. Tudo o que precisamos fazer é entregar a nossa vida a Ele. Tudo o que nós precisamos fazer no dia de hoje é nos arrepender. Porque muitas das vezes as pessoas faziam seus sacrifícios, mas nunca se arrependiam, tinham um coração duro, um coração de pedra. E Deus quer que nós tenhamos um coração novo, um coração transformado, que nós realmente nos arrependemos e viemos a Ele e alcançamos a sua graça. Então hoje nós não precisamos levar animais para ser sacrificado no altar. É nós que precisamos ir até o altar e nos entregar ao Senhor como sacrifício vivo. Nos entregar como uma oferta diante do Senhor e dizer, estou aqui, Senhor, diante do teu altar, eu me rendo diante de ti, eu me prostro diante de ti, eu me entrego a ti, eu entrego toda a minha vida a ti. Deus quer isso nos dias de hoje. Deus não quer sacrifícios no altar, Deus nos quer no altar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação na mente que Jesus está falando aqui através da sua palavra, nós adquirimos ela através da oração, através da meditação da palavra de Deus. Tem como a nossa mente ser transformada? Tem. Ela é pecaminosa, mas se nós meditarmos na palavra de Deus, se nós tivermos uma vida voltada para a palavra de Deus, Ele transforma a nossa mente. Nossa mente será transformada mediante a leitura da palavra de Deus. Então, para termos uma mente transformada, precisamos fazer o quê? Ler a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, meditar, adorar e exaltar a Deus. E aí nós vamos tendo a nossa mente transformada. Porque enquanto nós permanecermos sem buscar a vontade de Deus, nós não vamos ter a nossa mente transformada. E quando a nossa mente estiver transformada pelo poder da palavra de Deus, mediante a oração e leitura, meditação e reflexão, nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Nós vamos passar a fazer a vontade de Deus, porque enquanto a nossa mente estiver ativada no mundo de pecado, nós não vamos procurar fazer a vontade de Deus, nós também nunca vamos saber qual é a vontade dele, nós vamos viver de acordo com as nossas vontades. E Deus não quer que nós vivamos de acordo com a nossa vontade. Deus não quer que nós vivamos de acordo com a nossa mente.
Deus quer transformar a nossa mente. A nossa mente só será transformada quando nós mergulharmos, irmos mais fundo, irmos mais profundo na palavra dele. E a nossa mente será transformada pelos efeitos do Espírito Santo, que ele opera em nós e foi dado a nós. A salvação por meio da fé. Efésios capítulo 2 e versículo 8, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, uma pessoa para aceitar Jesus como seu Salvador, ela precisa ter fé que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, que Jesus morreu para lhe dar libertação, que Jesus morreu para lhe dar salvação, para lhe dar perdão. Então, a fé nos faz acreditar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, e não há ninguém que possa nos aproximar de Deus se não for Ele. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. E nós cremos que Deus existe mediante a fé. E essa fé foi nos dada por Deus. Então, a fé nos faz crer que Jesus voltará. A fé nos faz crer nisso, a fé nos leva a ter esperança, a fé é o firme fundamento, é a convicção, é a certeza que nós esperamos em Cristo, que nós alcançaremos a nossa redenção em Cristo. A salvação não vem das obras, graças a Deus que a salvação não vem das obras. Porque se ela viesse das obras, nós estaremos perdidos. Os pobres estariam perdidos. Porque só quem ia ter salvação eram os ricos. Porque eles iam fazer grandes obras, grandes caridades para alcançar a salvação. Mas Efésios capítulo 2 diz que Deus, em sua riquíssima misericórdia, nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e em pecado, Ele nos vivificou. Ele nos deu o dom gratuito. Ele nos deu a salvação mediante o seu sangue. Rico em misericórdia quer dizer compaixão pelos imponentes. E quem são esses? Nós fomos alcançadas pela compaixão do Senhor. Então a salvação não vem por meio de obra, a salvação é um dom de Deus dado a todos os homens. E por que a salvação não vem das obras? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que é para que ninguém se glorie. Porque Deus não quer que ninguém se glorie, que ninguém tenha ganância, que ninguém seja egoísta, mas que todos nós tenhamos um coração quebrantado e que todos nós nos arrependemos de nosso pecado. Se a salvação fosse pelas obras, o pecado das pessoas ia aumentar muito mais, porque as pessoas iam querer se engrandecer, se exaltar, ficar inchado por tantas obras feitas e achar que tem um pedaço do céu pela quantidade de obra. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que não é por obra. Claro que o crente que tem fé, ele tem suas obras. Mas nós estamos falando aqui de salvação. Nós estamos falando de salvação, que não é pelas obras, a salvação não é pelas obras, mas o crente que se aproxima de Deus, que tem fé, ele tem suas obras, ele tem que ter obras, porque aquele que tem fé, ele faz alguma coisa no reino de Deus, ele tem frutos. Mas o que nós estamos falando aqui é que a salvação não veio pelas obras feitas. O cristão tem que ter obras feitas, mas não é para salvação. As obras feitas que nós temos que fazer, ela não é para salvação. Pode uma pessoa viver fazendo caridade, pode viver fazendo coisas grandes, doar todos os seus bens para os pobres, mas mesmo assim ele pode não alcançar a salvação se não se arrepender dos seus pecados, se não aceitar Jesus Cristo como Salvador.
Mas ele aceitando Jesus como Salvador da sua vida, ele pode continuar fazendo suas obras de caridade. Mas elas não é garantia, elas não são passaporte para a salvação, porque a salvação do Senhor não é comprada. E às vezes muita gente pode estar fazendo obras de caridade, fazendo bem para a sociedade, querendo ter um lugarzinho no céu. Ah, fulano já tem um lugarzinho no céu, porque fulano é muito bom, porque fulano ajuda todo mundo, porque fulano ajuda os pobres, porque fulano é uma pessoa muito boa. Não, a salvação não é pelas obras exatamente para que ninguém se glorie, mas que todos se arrependam e se convertam. A salvação é um dom gratuito de Deus e nós recebemos ela pela graça e misericórdia de Deus mediante a fé, que também é dada por Deus. Tudo isso para que ninguém se glorie. A salvação é dada por Deus, a graça é dada por Deus, a misericórdia é dada por Deus, a fé é dada por Deus. E o cristão, quando está dentro, ele faz as obras, ele mostra os frutos, ele mostra que tem fé. E a fé, às vezes, é mostrada por atitudes. E a graça, gente, já está dizendo graça, favor imerecido de Deus. Se fosse pelas obras, não seria graça. Seria algo comprado e a salvação não é comprada, é graça. Tito capítulo 3, versículo 7 diz: nós somos justificados pela sua graça, feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Isaías 64, versículo 6 diz: se não fosse pela graça de Deus, nenhuma alma se salvaria, porque todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Então, se fosse pelas obras, ninguém seria salvo. Porque Isaías está dizendo que todas as nossas atitudes e ações são como trapos de imundícia diante de Deus. Isso quer dizer que ninguém é tão santo, tão perfeito que possa se aproximar de Deus. Só se aproxima diante de Deus, só se aproxima de Deus mediante o sangue de Jesus Cristo. E nós temos que aceitar isso. Tópico 2, a graça capacitadora. Somente a graça de Deus nos capacita para vivermos neste mundo tão cheio de erro. É através da graça de Deus que nós não cometemos erros, é que nós permanecemos na sua presença. Se não for a graça de Deus, toda hora nós estamos pecando, toda hora nós estamos cometendo erros, coisas que não agradam ao Senhor, mas a graça dele faz com que nós permanecemos firmes. Então, a graça de Deus nos capacita para vivermos uma vida cristã saudável. A graça de Deus nos faz ter uma vida cristã saudável e todos os dias nós temos que buscar por essa graça, todos os dias nós temos que buscar nos aproximar de Deus através da sua graça. Então, a graça de Deus nos aperfeiçoa, a graça de Deus nos santifica, a graça de Deus nos fortifica. Paulo exortou a Timóteo a fortificar-se na graça do Senhor. Não importa o que os outros estão pensando, falando ou fazendo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque enquanto nós estamos preocupados com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando ou fazendo, nós estamos vacilando e podemos perder a graça, a misericórdia de Deus. Então, nós precisamos nos fortificar na graça de Deus e isso nós alcançamos mediante a leitura, a oração e busca incessante da palavra de Deus. Isso tem que ser uma rotina diária na nossa vida, isso tem que ser constante. Nós não podemos parar, nossa caminhada não acaba. Nós temos dentro de nós a viva esperança de que Cristo Jesus virá nos buscar. E enquanto isso, nós temos que nos permanecermos fortificados e alimentados na palavra de Deus. Então, fortifica-te na graça. Tá desanimado, tá sem vontade, tá triste,
mediante a palavra de Deus, ele pode te fortificar, ele pode te fortalecer. Então nós não temos outra alternativa, nós não temos outra maneira de nos aproximarmos de Deus, se não for pela leitura e oração. Esse é o nosso alimento, é o alimento que nos deixa forte, é o alimento que nos deixa vigorado, animado, fortificado. E quando nós estamos meditando nessa palavra, a graça de Deus vai se aperfeiçoando em nós, a graça de Deus vai nos deixando mais forte. Então nós recebemos a graça de Deus. A graça de Deus, já alcancei, agora eu vou cruzar os braços. Eu já alcancei a salvação, Jesus já morreu por mim e agora eu vou viver a minha vida do meu jeito, vou viver do jeito que eu quero e eu vou fazer o que eu quero, o que dá na minha mente. Jesus já morreu por mim e esse é o pensamento de muita gente. A graça não elimina a nossa responsabilidade de ter uma vida santa. A graça não elimina a nossa responsabilidade de buscar o Senhor constantemente. A graça de Deus foi liberada para nós, mas é nós que temos que estar perto de Deus para que não seja tirado de nós o dom gratuito de Deus. Porque enquanto nós estivermos com esse pensamento de que Jesus já morreu na cruz, já salvou, Jesus morreu por todo mundo e todo mundo está salvo. Não. Não. Nós temos que buscar permanecer firme no Senhor até Ele voltar. Porque Jesus, Deus não vai levar para Ele gente que não tem responsabilidade. Deus não quer ninguém sem responsabilidade. Deus não quer ninguém sem compromisso, não. Deus quer que nós tenhamos responsabilidade. Como é que Ele nos deu o dom gratuito? Como é que Ele nos deu fé, salvação, e nós não estamos valorizando isso, nós não estamos se importando com isso. É algo tão vulnerável para nós. E aí a gente vive a vida do jeito que a gente quer, a mente cheia de coisa errada, maquinando mal toda hora e queremos ir para o céu. Temos que ter responsabilidade, a salvação foi dada, aceitamos Jesus, ganhamos ela, mas nós temos que ter responsabilidade, permanecer firme, vigilante, porque o diabo está aí para destruir a vida de todo aquele que está vacilando. Porque ele não quer ser condenado sozinho, quer levar uma multidão com ele. E uma multidão está caminhando com ele por causa desse pensamento. Mas a partir de hoje, se você tem esse pensamento, mude, se aproxime de Deus. Apesar que você já recebeu a graça dele, então faça valer a pena. A graça de Deus capacita o homem para o seu ministério. Nós não somos dotados de capacidade de nós mesmos. Toda capacidade que nós temos para exercer um ministério, para exercer uma função, é dada por Deus. É o Senhor que chama e é o Senhor que se encarrega de capacitar. Mas nós temos que querer. Êxodo capítulo 4 conta a história do chamado de Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés, aí Deus conversou com ele, disse que ia enviar ele para o Egito. Aí Moisés começou a inventar um monte de desculpa para não ir. Disse que o povo não ia dar ouvido para ele. Aí Deus fez um monte de sinal lá no capítulo 4. Aí, olha, o povo agora vão crer em ti. Basta tu fazer esses sinais quando tu chegar lá. Aí Moisés arrumou uma segunda desculpa. Ah, Senhor, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar. Aí Deus disse, que foi que te deu a boca, Moisés? Se foi eu que te dei a boca, eu também posso te capacitar para tu falar bem. Moisés inventou outra desculpa e disse, ah, Senhor, envia aquele que tu has de enviar. Ou seja, não sou eu. O Senhor deve estar se confundindo, envia aquele que já sabe falar, aquele que já tem autoridade no falar, aquele que tem a voz firme, aquele que tem a voz forte. Eu não sou nada disso, não. O Senhor não precisa ter esse trabalho todo de me moldar, de me transformar, não. Envia aquele que o Senhor já tem
de enviar. Então o Senhor se irou contra Moisés e disse: não é Arão teu irmão, sábio e sabe falar muito bem, eis que ele já está vindo ao teu encontro, ele vai te ajudar, mas eu estou mandando é tu. Eu capacitei, foi tu. Quem capacita sou eu, quem manda sou eu. Então Deus, ele chama e ele se responsabiliza em capacitar. Então só permaneça na presença do Senhor, porque no momento certo ele vai te enviar. Não se preocupes, não fique ansioso. No momento certo ele vai te enviar. No momento certo ele enviou Moisés e Moisés cumpriu direitinho o que Deus havia dado para ele. Não foi só Moisés que falou tudo isso, Jeremias também falou. E nós vemos a história de Jeremias bem no primeiro capítulo do seu livro, quando ele diz: ah, Senhor, sou apenas uma criança. Deus diz: não diga que tu és uma criança. Eu te chamei por profeta e as nações te dei por profeta. Gideão também arrumou uma desculpa, Isaías também, mas todos Deus chamou e capacitou, porque quando ele chama, ele se responsabiliza em capacitar. Então nós não temos que ter pressa, querer fazer as coisas a qualquer custo, fazer as coisas de qualquer jeito, porque não vai dar certo. No momento certo, Deus se encarrega de nos capacitar. Então todos que são chamados para fazer a obra do Senhor não estão fazendo porque são muito bons, porque são inteligentes, nada disso, não se engrandeça, porque tudo que temos, tudo que há em nós, foi porque a graça de Deus nos alcançou. Somos aperfeiçoados porque a graça de Deus nos aperfeiçoa. Temos condição de cumprir um propósito, de cumprir o chamado, porque a graça de Deus nos aperfeiçoa, não vem de nós mesmos, é Deus quem nos aperfeiçoa mediante a sua graça. Tópico 3, a graça e o livre-arbítrio. Toda liberdade será cobrada. O homem não pode viver se escondendo atrás da graça, para pecar, para fazer coisas erradas e se esconder atrás da graça. Tem gente que se aproveita disso, engana muita gente. Pode enganar o líder, pode enganar o pastor, pode enganar quem quiser, mas a Deus ninguém engana, a Deus ninguém zomba, a Deus ninguém escarnece. Então tudo isso será cobrado, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo e não viver uma vida deliberada, não viver uma vida de pecado por causa da graça. Paulo ensinou isso aos romanos. Quando eles aceitaram Jesus como Salvador, queriam viver pecando para depois se arrepender e receber a graça. E Paulo exortou dizendo, por ele terem recebido a graça, isso não dava o direito deles continuarem pecando. Eles receberam a graça, então eles tinham que vigiar, tinham que permanecer na presença de Jesus, tinham que ter cuidado para não pecar. Não é porque recebeste a graça, não é porque recebeste o dom gratuito de Deus, a salvação, que vai continuar pecando, errando propositalmente, não. É lógico que no decorrer da caminhada acontece alguns vacilos, acontece alguns deslizes, mas não que a pessoa fez porque quis, não porque a pessoa fez por vontade própria, eu tenho a graça. Tem gente que vive a vida todinha desse jeito. Conhece a verdade, mas vive no pecado, porque conhece a graça. Ah, mas Jesus morreu por mim, um dia eu vou voltar. Como se volta porque quer. Ninguém é autossuficiente para voltar para Jesus sozinho, não. Se você tem a oportunidade de permanecer firme, fica firme. Cristo Jesus nos chamou para ser livre. Viver para Cristo, Paulo diz que ser prisioneiro de Cristo era o seu prazer, a sua alegria. Jesus não faz ninguém sofrer, mas o diabo explora, o diabo destrói. Jesus dá a vida, e vida com abundância. Jesus promete vida eterna, eterna. Ninguém promete vida eterna senão Jesus. Mas às vezes nós queremos
viver de acordo com a nossa vontade, com os nossos pensamentos, fazendo a vontade do inimigo, e ele não tem garantia nenhuma para nós, mas Jesus tem garantia para nós. Jesus tem aposentadoria para nós, vida eterna. Quem não quer receber no final da vida uma aposentadoria? E a mesma coisa que Jesus nos oferece, vida eterna ao lado dele. A graça de Deus não é sinônimo para nós continuarmos fazendo o que queremos. Uma vez salvo, para sempre salvo? Não. Eu posso aceitar Jesus como Salvador hoje, mas se eu errar, eu posso perder a minha salvação e eu tenho que me arrepender para obtê-la novamente. Então, todos os dias nós precisamos estar na presença do Senhor. Porque nós aceitamos Jesus como Salvador, a nossa luta continua. A nossa luta contra nós mesmos, a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra nós mesmos. Porque a nossa natureza nos impulsiona a pecar todos os dias. E a nossa luta é contra nós mesmos. Porque a nossa natureza nos mostra que pecar é muito bom e que pecar é muito melhor. Mas a nossa vida com Cristo nos mostra a eternidade. Por essa esperança nós permanecemos firmes. A salvação no Senhor, ela só chegará ao fim quando nós estivermos a salvo com Jesus Cristo. Aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, aceitamos, mas a luta é diária contra o pecado, a luta é todos os dias. A graça de Deus veio para alcançar as pessoas de todos os jeitos e do jeito que elas são. A graça de Deus te alcança aonde você estiver, do jeito que você estiver. E quando essa graça de Deus te alcança, ela te muda, te transforma. Então a graça de Deus alcança as pessoas do jeito que elas são e do jeito que elas estão. Mas essa mesma graça transforma, limpa e liberta. Então a graça de Deus todos os dias muda a nossa mente, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Então nós estamos todo dia sendo aperfeiçoados pela graça de Deus. Ontem eu errei, hoje já não vou errar mais. E assim nós vamos vivendo de fé em fé, e assim nós vamos vivendo da graça de Deus até alcançar o nosso estado original. É preciso permanecer na graça de Deus. É preciso permanecer na graça de Deus. Quando nós amamos muito uma pessoa, muito, e ela nos dá um presente, nós guardamos aquele presente, por mais simples que seja, ele é muito valioso. Para uma outra pessoa que vê, pode não ser nada, pode ser algo insignificante, algo inútil, mas para nós vai ser muito importante. E se nós perdermos, nós vamos procurar até encontrar, vamos chorar até encontrar, porque aquele presente traz aquela pessoa que nós amamos para mais perto de nós. Então, por nós valorizarmos tanto aquela pessoa que amamos, um pai, um esposo, um irmão, um amigo, nós guardamos aquele presente com muito carinho. E a salvação no Senhor não é diferente. É um presente que nós recebemos de Deus. E como nós temos zelado desse presente? Como é que eu recebo um presente gracioso, um presente grandioso da parte de Jesus e deixo ele aqui e vou viver a minha vida, vou viver do meu jeito? Como que eu posso dizer que eu amo Jesus? Como que eu posso dizer que esse presente é importante para mim? Como que eu posso dizer que eu zelo desse presente se eu estou deixando ele de lado para fazer as coisas do meu jeito? Como que eu amo essa pessoa? Quando nós amamos, nós cuidamos. E a graça de Deus, a salvação de Deus é um presente.
mais valioso do que ouro, mais valioso do que prata, mais valioso do que todas as riquezas deste mundo, porque você não foste comprado com coisas materiais, você não foi comprado com coisas corruptíveis, você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Então valorize o presente adquirido da parte de Deus, porque custou muito caro. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz e nós temos que cuidar desse presente. Como estamos cuidando desse presente? Tem espaço na nossa vida? Como nós estamos guardando esse presente? Será que nós estamos dando valor a um presente recebido de Deus? E nós temos que meditar nisso, porque deixamos o presente jogado. Não meditamos na palavra de Deus, não buscamos fazer a vontade de Deus, é um presente qualquer, não. Foi o dono dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata que deu um presente para nós. E nós temos que valorizar o presente dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Doou o seu sangue, sangue é vida. Sangue é vida e Jesus doou o seu sangue para nos dar vida. Receba esse presente, valorize esse presente, viva esse presente em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela salvação, te louvamos pela fé recebidas do Senhor. Meu Deus, eu sei que a salvação foi estendida a todos os homens. Nós cremos na graça do Senhor e que o Senhor não faz acepção de pessoas. Que a graça do Senhor foi manifestada para todos, não somente para alguns, mas para todos. E que a salvação dada por ti possa alcançar a todos. E que nós possamos honrar e valorizar esse presente. Em nome de Jesus, que essa mensagem alcance os corações. Que vidas sejam transformadas, sejam libertas pelo poder da tua palavra. Que neste momento a palavra do Senhor possa estar sendo gerada nos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desta aula, não se esqueça de compartilhar ela com outras pessoas.